Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao UNEMAT, Campus Universitário de Sinop. Damos início nesse momento ao primeiro seminário de Planejamento Estratégico Participativo da UNEMAT, um evento que tem como realização a Universidade do Estado de Mato Grosso, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Multiassessoria e Consultoria. E convidamos o nosso palestrante, o professor doutor João Ferreira de Oliveira, da Universidade Federal de Goiás. Professor João possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Educação, também pela UFG, e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Educação pela USP e é professor associado da Faculdade de Educação da UFG, presidente da Associação Nacional de Políticas de Administração da Educação, foi vice-presidente da ANPED, foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG, coordenador do Grupo de Trabalho Políticas de Educação Superior da ANPED, diretor de pesquisas da ANPED e é membro do Comitê de Assessoramento de Educação do CNPq, período 2013-2016. Integra a Câmara de Assessoramento na área de Ciências Humanas da FAPEG e é líder do grupo de pesquisa Estado e Política e História da Educação no Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil do CNPq. É coordenador do DINTER, PPGE, UFG, UEG. Tem experiência na área de educação com ênfase em políticas educacionais, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas e gestão da educação superior, gestão escolar e formação profissional de docentes. E é bolsista produtividade do CNPq. Bem, bom dia a todos e todas. É uma satisfação muito grande vivenciar esse momento aqui, da UNIMAT com vocês, do Planejamento Estratégico Participativo. Esse é o segundo momento importante que eu venho na UNIMAT, já estive uma outra vez lá em Séries, mas então agradecer ao convite da Elisete, do professor Francisco, da equipe toda que está à frente desse trabalho, um trabalho importantíssimo, Então, foram dois momentos, estava lembrando aqui, de que a UNIMAT estava em processo de construção, agora já num processo de consolidação, de pensar o futuro, E acho que isso é fundamental. Toda universidade tem que se repensar permanentemente, evidentemente, e especialmente considerando nessa conjuntura que a gente vive no país. O tema que me foi sugerido é um tema muito amplo, a questão da universidade pública, seus desafios e as políticas atuais para as universidades públicas. Então, o que eu vou poder fazer aqui é um pouco provocar vocês a reflexão e aí no debate a gente pode aprofundar alguns aspectos dessa temática. Não só a universidade pública, mas a educação no país, ela vive um momento de muita efervescência, Eu coloquei ali alguns símbolos de coisas que estão acontecendo. Por exemplo, nós estamos discutindo hoje, no Brasil, a questão do Sistema Nacional de Educação. Essa é uma discussão que está muito forte, há muitos atores participando desse processo, e essa é uma discussão que vem já sendo colocada desde a Constituição de 1988, desde a LDB, muitos autores, como o professor Demerval Saviani, Carlos Jamil Cury, vinham apontando para a necessidade da gente constituir um Sistema Nacional de Educação, face ao fato de que a gente tem muitas desigualdades, muitas assimetrias em estados e municípios, A própria composição das funções de cada ente federado também não se equacionou da maneira adequada, e a gente tem uma desigualdade imensa do ponto de vista do custo aluno no país inteiro, das condições de trabalho dos professores, mais de 2 milhões de professores no país. Então, a problemática da educação básica ela é muito séria no Brasil, Claro que nós estamos aqui para discutir educação superior, mas não dá para discutir isso sem discutir educação básica. Inclusive, esse é um aspecto fundamental da vida de uma universidade estadual. Eu fui professor da Universidade Estadual do Tocantins no início da minha carreira na universidade, em 1990, quando fui para lá, o Estado sendo criado, a gente foi construir
a universidade. Começamos em Goiânia com o planejamento da universidade, depois fomos para lá e eu fiquei lá até 1994, né? Muita ingerência política, estava ontem conversando com o Elisete sobre isso, lá na universidade. O governador passava numa cidade lá, e aí eu acertava com o prefeito e mandava um bilhete para a reitora para colocar lá um curso de direito, um curso disso, daquilo, né? Então era muito complicado. Você ter uma ideia, em 10 anos, a Unitins teve 13 reitores. Porque se o reitor não cumpria o que o governador da época dizia, trocava-se o reitor, né? Aqui vocês vivem um outro momento importante, que é o momento da eleição do reitor, né? Que é uma coisa fundamental para a vida da instituição, né? Quer dizer, é a comunidade universitária participando desse projeto. Então, a gente vive esse contexto, né, de muita efervescência do ponto de vista nacional, recentemente a aprovação do Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, né, que traz as metas e estratégias para a expansão da educação. Eu vou tocar aqui também nas 3 metas específicas para a educação superior, porque certamente todas as instituições públicas e privadas farão parte desse esforço coletivo para atingir essas metas em 10 anos, né? O Brasil tem um déficit enorme de educação superior, se a gente se compara com a América Latina, então a gente vai conversar um pouco sobre isso também, e mais especificamente também entrando na discussão de política de ciência e tecnologia, que tem a ver, né, com essas agências como CAPES, CNPq, as fundações de apoio, etc, etc. Eu preparei uma apresentação que vai tocar em 3 aspectos que me pareceram relacionados ao tema, né? Um primeiro momento, o histórico e contexto da educação superior no Brasil. Um segundo momento, das políticas e reformas da educação superior a partir dos anos 90. Nós vamos falar um pouquinho do que foi a reforma, né, que ainda está inconclusa, né, ou está em processo, do governo FHC, Lula e Dilma. E depois vamos tratar um pouquinho das perspectivas e desafios para as universidades públicas. Eu coloquei muita coisa aqui, mas que a gente não tinha ideia de se era 1 hora, meia hora, 2 horas, um mini curso, né? Então eu vou passar mais rapidamente esses 2 primeiros aspectos e vou me ater mais ao último, né? Mas acho importante a gente ter essa contextualização e essa compreensão da política. Claro que algumas dessas políticas dizem respeito à esfera federal, mas tem ressonância direta ou indireta nas redes estaduais e nas redes municipais. Nós temos universidades municipais no Brasil, né? A maior experiência é de Santa Catarina, por exemplo, que optou por um sistema de instituições públicas municipais, né, que compõem um sistema. Em Goiás, por exemplo, também há universidades públicas municipais, né? Então vamos lá. Vale a pena a gente recuperar um pouquinho da história da educação superior muito rapidamente para dizer o seguinte: se a gente pega o início da educação superior no Brasil, de 1808, né, quando vem a família real para o Brasil, né, fugida lá da Europa, tocada por Napoleão Bonaparte, né, e a família real vem para o Brasil e começa a implantar os primeiros cursos superiores, né, para atender as demandas do Estado. Esses cursos foram marcados, embora tocados por Napoleão, foram marcados pelo modelo que a gente chama de modelo napoleônico, de instituições isoladas para a formação de profissionais, né, para atender as próprias demandas do Estado. Por isso que a gente tem esse tripé, né, direito, medicina e engenharia, que foram os primeiros cursos a serem implantados no Brasil. Outro dia eu estava assistindo um programa no jornal, tinha, acho que era 2 advogados e uma doutora em educação. Eles chamaram os 2 de doutores, mas não chamaram ela de doutora. Né? Faça a tradição que a gente tem, que de cursos que tem 200 anos, né, 200 e tantos anos no país, que a gente chama o advogado de doutor, o médico de doutor, mas não chama o doutor de doutor. Né? Não estou defendendo isso, não. Mas apenas para dizer que essa lógica, né, da expansão da educação superior no Brasil, ela foi marcada por instituições isoladas e profissionais, né? Então, isso vem até 1920, quando se cria a primeira universidade do Brasil. Então, nós não temos 100 anos de universidade no Brasil, diferentemente dos países de língua hispânica, né? Aqui na América Latina, que criaram as suas universidades muito antes. Nós temos universidade com 300 anos,
né? No México, no Peru, no Chile e assim por diante, na Argentina, porque os portugueses entendiam que a universidade era uma coisa atrasada da Idade Média, né? E que isso não contribuiria para o desenvolvimento aqui da colônia, né? Já isso não foi um problema para as colônias de língua espanhola. Então a gente vai ter digamos assim, essa decisão, né, de não ter a universidade no Brasil, e só a partir de 1920 é que é criada a primeira universidade, que é reconhecida ou aceita, né, que é hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mesmo assim, essas primeiras universidades que foram criadas como algo parecido com um condomínio de faculdades, né? Você junta uma faculdade de Direito com a faculdade de Medicina, com a faculdade disso, daquilo, e cria-se uma reitoria e pronto, está criada a universidade. Mas elas não têm relação entre elas, não existe um projeto propriamente de universidade. Quando a gente chega em 1931, primeiro, né, porque ali é o Estatuto das Universidades Brasileiras, e eu queria chamar a atenção para vocês desses 3 momentos aqui, que eles são importantes. Em 1931 e em 1968, nós temos 2 reformas de educação superior no Brasil, cuja a ideia da universidade é a referência para a expansão do sistema, né? Então, a universidade é a referência. E a ideia de universidade que está aqui é a universidade de pesquisa, né, que vem do modelo Humboldtiano, meio que pregado na Alemanha, de que a universidade ela não deve ter a interferência do Estado, da Igreja ou do mercado para existir como instituição. Então, essa universidade ela tem que produzir conhecimento desinteressado e trabalhar com ampla liberdade de ensino, de pesquisa e, mais recentemente, né, de extensão. Bom, então, buscou-se transformar, né, essa expansão da educação superior, daí para frente, tendo a universidade como referência. Isso em 1931, com o Estatuto das Universidades Brasileiras, do Francisco Campos, que foi ministro na época do Getúlio Vargas, e depois em 68, ainda no período do regime militar, né, que também tem a ideia de um Brasil grande, um Brasil potência, e a universidade vai produzir esse conhecimento e a tecnologia necessária para esse país se desenvolver. Bom, mas vamos lembrar que houve uma expansão de 2008 até então, né, e que continua. E se você olha para o sistema, que a gente vai ver um dado daqui a pouco, a gente é praticamente um sistema de educação superior marcado por instituições isoladas de ensino. E mesmo por universidades que têm características muito distintas, né. Para pegar uma classificação, para a gente ficar desperto aqui, do Luiz Antônio Cunha, ele diz que nós podemos classificar as universidades no Brasil em 3 tipos. Universidades plenas, né, ou seja, que realizam ensino, pesquisa e extensão de modo indissociado, universidades potenciais, que estão no meio do caminho, e universidades nominais, que teriam o nome de universidade, mas que não conseguem realizar essas 3 funções de maneira articuladas, né? Embora a própria LDB tenha uma definição do que é uma universidade, né? Como essa instituição interdisciplinar que, enfim, que realiza essas atividades nesse conjunto. Quando a gente chega em 1995, nós vamos ter uma ruptura nessa ideia. Se a ideia era produzir a universidade como referência para a expansão do sistema, garantindo indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, o que nós vamos ter agora é a ideia de que não é possível expandir a educação superior no Brasil tendo a universidade como referência. E o discurso desse contexto aí do Fernando Henrique Cardoso é que a universidade é uma coisa muito cara, né, que exige contratar doutores em tempo integral, né, e que, portanto, não dá para expandir, já que o custo desse aluno seria muito caro. Opta-se, portanto, de adotar uma política que faz uma dissociação entre ensino e pesquisa. Então, você vai ter instituições de ensino e instituições de pesquisa, né? Muito claramente isso. E a figura fundamental que o governo criou na época para fazer essa cisão era o centro universitário, né? O centro universitário também houve uma reforma criando os Cefetes, depois o Lula cria os institutos federais, né? Mas a figura prioritária era o centro universitário, porque ele não teria a exigência dessa indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, teria que ter, digamos assim, uma excelência no ensino, mas não necessariamente fazer pesquisa,
né? Então, se vocês derem uma olhada hoje nas estatísticas, a quantidade de centros universitários no Brasil é praticamente a mesma de universidades, porque atender uma demanda que havia, sobretudo no setor privado, de criar, eles queriam criar a universidade para ter autonomia e não serem fiscalizados pelo Conselho Federal de Educação, né? Mas não queriam contratar doutor de tempo integral, 40 horas, etc. Então, o centro universitário acabou permitindo isso, essa autonomia que era demandada, e aí nós passamos a ter essa cisão. Então, fica muito claro, e hoje eu diria que essa tese ela não foi abortada, né, pelo governo Lula nem pelo governo Dilma, de que você vai ter claramente instituições dedicadas mais à pesquisa e outras mais dedicadas ao ensino. E aí cada instituição tem que definir qual é o seu projeto acadêmico para se desenvolver e em que direção ela quer caminhar. Então, nós tivemos, né, alguns estudiosos dizem que houve um momento de concepção dessa lógica, que começa lá no Sarney, que vai num processo conturbado, né, no período Collor e Itamar, de preparação dessa reforma, e ela se concretiza a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Por isso que eu coloquei ali reforma da educação superior e não reforma universitária. Existe um projeto tramitando no Congresso Nacional que chama Reforma Universitária, né? Mas esse projeto não foi para frente, porque ele não era de interesse. Então, nós tratamos, e os governos têm tratado, da reforma da educação superior. E não têm tratado dela de uma maneira orgânica, mas sempre com decretos, leis, né? Picadinho, porque é mais fácil de você implementar a reforma do que você fazer isso num grande projeto que tem muitos enfrentamentos e muitas discordâncias. Bom, eu chamei a atenção ali também para o fato de que nós tivemos 2 ministros, um no FHC e um no Lula, que ficaram praticamente 8 anos. Né? E os 2, não por acaso, são economistas. Tanto, significa o quê? Que a educação ela cumpre um papel fundamental no mundo econômico. Né? Tem sido essa lógica do capitalismo. Né? A educação cumpre esse papel de composição da força de trabalho no capitalismo. Então, essa demanda, né, de que a educação forme para o mercado de trabalho, forme para o mundo do trabalho, forme para o empreendedorismo, forme para desenvolver competências, etc., etc., é muito forte. Né? Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? É claro que a gente, do outro lado, tenta defender uma lógica de que a educação ela tem por si só uma justificativa, né? Que é emancipação humana, que é humanização, o professor agora há pouco falou nisso. Então, assim, é um outro papel social que é do próprio desenvolvimento, né? Do processo civilizatório. Mas essa força do econômico, né, que subjuga o campo da educação, ela é muito grande. Quando a gente olha o governo Dilma, olha a quantidade de ministros que nós já tivemos ali. Como é que esse negócio vai para frente? Está pior do que o Tocantins, lá com 14 reitores em 10 anos. Né? Fica difícil você instituir uma lógica de qualquer coisa num contexto de crise como esse. Né? Em que de 2011 para cá nós já tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ministros. Né? O Luiz Cláudio ali ficou de março a abril, né? Ficou um mês. Muito bem, pode seguir. Bom, eu vou passar algumas coisas agora muito rápido, porque eu estou entrando na história do contexto, né? Então, essa lógica da expansão da educação superior nos coloca hoje, 95, 2015, numa discussão muito ampla e que está, né, muito forte no Brasil, que foi incentivada no governo Lula, que é de que a educação superior deve promover a inclusão social. E não só formar profissionais para o mercado de trabalho, não só produzir conhecimento, tecnologia e inovação, né, para a competitividade das empresas ou do país, mas que também deve seguir um pouco essa lógica, né, da democratização do acesso, da inclusão, e, muito recentemente, né, a gente viu as universidades com iniciativas de ações afirmativas, de cotas, enfim, nós estamos vivenciando esse processo. E com a perspectiva, se o Plano Nacional de Educação for realmente levado a sério, de dobrar em 10 anos essa expansão. A gente passaria dos 15% da população de 18 a 24 anos para 33% da população de 18 a 24 anos. Como é que nós vamos fazer isso? Né? Dobrar em 10 anos a oferta de educação superior no país. Educação à distância, institutos federais,
universidades estaduais e municipais, forte expansão das federais, enfim, como é que vai se dar esse processo? Curso de educação superior de curta duração, como nos Estados Unidos, eles universalizaram a educação superior com os colleges de 2 anos. Né? 60% do jovem de 18 a 24 anos fazem educação superior. Copiar o que está acontecendo na Europa, com o processo de Bolonha, que eles têm agora, reduzir os cursos de educação superior para 3 anos, agrega mais 2 anos, que pode ser 1 ou 2, que é um mestrado, e agrega mais 3 anos, que é um doutorado, né, para tornar o sistema mais competitivo. Então, o Brasil está vivendo essa discussão do sistema e do modelo que nós queremos, né, construir, e esse debate vai se intensificar nos próximos anos. Pode seguir. Então, nessa história, né, da educação superior, nós temos, né, a tentativa de criação de algumas universidades de pesquisa, como eu chamaria atenção ali para a USP, para a UNB, para a Unicamp, né, que foram modelos de universidade de pesquisa e de pós-graduação que nasceram com uma identidade muito clara voltada para isso, né? Veja que a universidade não era mesmo referência para o sistema. Em 1945, nós tínhamos 5 universidades do Brasil. 5 em 1945. Depois, em 1960, 31. E pegando hoje o Brasil, 193 universidades, 139 centros universitários, 2.044 faculdades e 40 IFES ou Cefetes. Esse é o quadro, né, de instituições que nós temos. Claro que a maior parte das matrículas ainda estão sendo ofertadas nas universidades. E daquele universo de universidades, mais ou menos 47% são de universidades privadas, já que grande parte das outras migraram para a criação de centros universitários. Eu acho que se não existe 1 ou 2 centros universitários públicos no Brasil, 3, alguma coisa assim, então a grande opção do setor privado foi migrar para a ideia de centro universitário, né? Bom, São Paulo certamente é o melhor exemplo de criação de universidades estaduais que deu certo, né? E deu certo porque, vamos lembrar que houve uma revolução em 30, depois 32 um outro, né, problema, e eles optaram por criar uma universidade, e a lógica está descrita pelo Júlio Mesquita, né, lá dizendo o seguinte: vencido pelas armas, venceremos pelas ideias. Vamos construir uma universidade que vai dar a São Paulo a perspectiva de retomar a direção do país. Ou seja, São Paulo será a locomotiva, né, que vai arrastar esse trem para frente. E o que vai arrastar são as ideias, o conhecimento, etc. Então, a criação da USP nasce nesse contexto, né, de uma universidade de pesquisa, e tinha que ser uma universidade que não sofresse interferência do Estado. Por isso que eles atribuíram à USP um percentual do ICMS para dar a ela total autonomia de desenvolvimento. Depois isso lá na frente foi um pouco alterado, porque criou a Unicamp em 65, né, já no período do regime militar, que era para ser só uma universidade de pós-graduação, para, enfim, produzir conhecimento e formação de alto nível, e criaram a Unesp, que é a Universidade Multicamp. E as 3 compartilham algo em torno de 10,25% do ICMS, com total autonomia. Que sonho, né, pró-reitor? Que sonho a gente ter, né, essa capacidade de ter esses recursos e de gerir isso com autonomia, né? Então, o Estado de São Paulo conseguiu produzir essas 3 instituições. Outros estados também copiaram isso, não de maneira, né, com essa lógica de instituições autônomas. O Paraná, por exemplo, que tem 5 ou 6 universidades. A Bahia, se eu não me engano, tem 3. O estado de Goiás tem uma, né, que é a Universidade Estadual de Goiás. Enfim, então, e do outro lado, nós temos uma outra lógica que foi se constituindo, né, se você tem uma universidade de pesquisa, você vai ter uma perspectiva de pesquisa e pós-graduação que precisa ser apoiada, né? E aí foram criando-se tanto instituições na sociedade civil organizada, como a Academia Brasileira de Ciência, a SBPC, e também instituições como a CAPES-CNPq, criadas no mesmo ano, né, 1951, e depois a FAPESP, claro, para financiar São Paulo, FINEP 67,
os fundos, né, que foram criados ali em 69, depois 92 no governo Fernando Henrique, 1999. Então, nós temos a reforma de 68, que traz essa lógica dessa tríade que nós repetimos muitas vezes, da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, né, que vem, portanto, dessa Constituição histórica. E também dos planos, né, que foram fundamentais, no caso dos planos de pós-graduação. Eu costumo dizer que é o seguinte, quer dizer, houve uma engenharia, né, um planejamento, não sei se diria estratégico, mas que é o seguinte: o CNPq, ele cuida da carreira do pesquisador, ele cuida de tornar os sujeitos mais produtivos, dando a ele uma bolsa produtividade e fazendo com que ele tenha uma carreira científica. E a CAPES passou a cuidar dos programas de pós-graduação, ela lida com o institucional. Então, eles dividiram aí um pouco as tarefas. Hoje, essas tarefas estão meio misturadas. Mas, todo mundo aqui deve ter um Lattes, né, no CNPq, e você vai olhando lá, há pouco tempo agora, uns 3 anos atrás, o CNPq criou outras abas no Lattes. Ele vai empurrando os pesquisadores, todo mundo agora tem que produzir inovação em patente. Ele vai empurrando o pesquisador para ele seguir a lógica da política que interessa ao governo naquele momento. E a CAPES cuida do gerenciamento dos programas de pós, das pró-reitorias, etc. Né? Nós estamos vivendo um momento, inclusive, muito conturbado, que a CAPES está, com essa crise, né, diminuiu os recursos do PROAP. Ora, se não tem recurso do PROAP, ninguém faz nenhuma banca, ninguém faz nada nos programas de pós-graduação. Porque toda a gerência no Brasil, da pesquisa e da pós-graduação, é feita por essas agências. Isso é estratégico por quê? Porque nenhum país da América Latina tem um negócio desse tamanho aqui. Talvez o México um pouquinho tenha. Então, isso fez com que a gente tenha criado um sistema de pesquisa e de pós-graduação que é invejável no mundo inteiro. Tem, claro, aspectos positivos e tem alguns negativos. O positivo, a forma de modelação do sistema é que você tem, de um lado, a avaliação e o fomento nas mãos do governo federal. Ninguém pesquisa no Brasil se não tiver obtido algum recurso de uma fundação de apoio ou do CNPq ou mesmo da CAPES. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que as universidades federais, por exemplo, deveriam demandar. Recursos para terem seus próprios editais de pesquisa para elas financiarem, como eu acho que a Unimat deve demandar, e como outras instituições estaduais devem demandar. Quando eu estava fazendo doutorado na USP em 98, saiu o primeiro edital da própria USP para financiar projetos de pesquisa no interior da própria USP. Isso é uma coisa, né, que se a gente quer caminhar para a autonomia universitária, nós temos que exercitar o financiamento da pesquisa internamente, e não só depender das agências externas. Né? Acho que isso é um aspecto importante. Pode seguir. Nós estamos falando de um contexto de redefinição eu não gosto muito da palavra de missão, fica parecendo uma coisa religiosa, né? Não, nada contra a religião, mas eu acho que da redefinição da finalidade social da universidade. Né? A missão também tem a ver com o exército, né? Cumprir a missão e tal, mas é uma linguagem que entrou no planejamento estratégico, né, das instituições, e as federais e todas as universidades de alguma maneira absorveram isso nos últimos 10, 15 anos, né, a gente vê muito fortemente isso colocado. Mas a gente tem um contexto de mudança que tem a ver com a revolução tecnológica, com globalização, reestruturação produtiva, neoliberalismo, etc., né? Reforma do Estado, que vem mudando a relação, né, das universidades com o Estado, com a sociedade. Né? Nós passamos por uma revolução técnico-científica informacional que mudou completamente, está mudando completamente o jeito de ensinar, aonde aprender. Né? A universidade não é mais o único locus de aprendizagem dos conhecimentos. E estamos vivendo um contexto que alguns chamam de sociedade do conhecimento, outros chamam de economia do conhecimento, em que ciência e conhecimento se transformaram em forças produtivas. Né? Na linguagem do Marx, é como se o trabalho morto estivesse substituindo o trabalho vivo. Né? Então, nós temos que lidar com isso. Né? O pró-reitor não se chama mais pró-reitor de administração e finanças, chama pró-reitor de tecnologias. Né? Na minha universidade, agora criaram uma pró-reitoria de inovação. E muitas criaram agências de inovação.
Isso tudo está tentando acompanhar esse desenvolvimento de que o conhecimento, a ciência, a patente, a competitividade, etc., produzir processos, produtos, essa linguagem toda que vocês estão ouvindo aí o tempo todo. Então, isso tem a ver com uma mudança, né, no cenário que impacta duas coisas, eu acho. Impacta a formação e impacta o conhecimento, que são duas coisas, dois pilares da vida da universidade, né? Conhecimento e formação. Tudo que nós fazemos é conhecimento e informação ou difusão do conhecimento, né? Basicamente são essas três coisas que fazemos na produção do trabalho acadêmico. Pode seguir. Então, dentro desse debate, nós temos duas lógicas, eu acho, que pautam muito fortemente tudo que fazemos, ou todos os nossos projetos, que é uma lógica muito forte, que advém, né, dessa demanda econômica produtiva, que tem um viés econômico muito forte, que pauta e que busca cada vez mais subordinar a produção do trabalho acadêmico na universidade, e, de outro lado, uma lógica que é uma lógica social, de que aquilo que estamos produzindo não é para o interesse do professor, ou não é para o interesse da empresa, mas é para o interesse social. Como articular e coexistir essas duas lógicas, né? E aí nós estamos... isso vale para qualquer coisa que a gente queira discutir do ponto de vista da educação, currículo, avaliação, patente, etc., etc. Nós temos agora sendo discutido no Congresso Nacional, deve ser aprovado em breve, o novo Código da Ciência, ou Código da Ciência, que é a tentativa de articular o mundo da universidade ao mundo da empresa. E permitir, por exemplo, que um professor possa continuar recebendo seu salário aqui, mas está trabalhando num laboratório de uma empresa para produzir tecnologia e inovação naquela empresa, né? Já há leis, né, que vêm já sendo construídas desde o governo de Fernando Henrique, e o Código tenta acelerar ainda mais esse processo, no sentido de que, se no Brasil a universidade é o locus privilegiado da produção do conhecimento, a política tem tentado levar a universidade a se articular mais com o mundo produtivo para que ela possa contribuir com essa competitividade das empresas e também do país. Pode seguir. Então, nós temos, né, essas agendas aí no campo da educação superior, e ali eu pus o que eu chamei de uma agenda globalizada. Isso aqui é um apanhado de algumas coisas da OCDE, né, que recentemente tem discutido mais educação superior no mundo do que o próprio Banco Mundial ou a Unesco, e eles colocam essa agenda aí, né, de um crescimento e desenvolvimento econômico em que a educação superior deve contribuir para a inovação constante, para essa globalização produtiva, para a inovação industrial, no sentido de alimentar e sustentar a sociedade do conhecimento, inovação, etc., formar para o mundo do trabalho competitivo. Eles separam o que eles chamam de ensino de tipo A e ensino de tipo B. Tipo A é o ensino acadêmico, tipo B é o ensino mais profissional, profissionalizante, né? E também a ideia de elevar o capital social do país. O que é capital social? Por exemplo, você investiria seu dinheiro hoje no Iraque, na Venezuela? Significa que o país tem um baixo capital social, ou seja, ele não é um país seguro para o investimento do capital. Então, eu estou colocando isso aqui porque essa é uma lógica muito forte que está presente na cabeça daqueles que pensam a política, sobretudo a partir da influência dos organismos multilaterais, tá certo? Então, a gente tem que levar isso em conta também quando está pensando a questão da educação superior. Um outro aspecto é o aspecto da reconfiguração do Estado, né? Eu imagino que todos nós aqui defendemos, né, um Estado mais social, um Estado mais justo, um Estado que contribua para minimizar, né, diminuir as injustiças sociais, etc. Então, esse debate, né, de um Estado liberal ou de um Estado focado na livre iniciativa e de um Estado mais social, ele também é um debate permanente. E o debate fundamental, como diz a Marilena Chauí, é da democratização do fundo público. Nós queremos que os recursos do fundo público remunerem o capital ou remunerem a força de trabalho. Ou façam as duas coisas ao mesmo tempo com uma certa equalização. O que nós estamos vendo agora é uma opção pela remuneração do capital, né, com perda dos trabalhadores de direitos que tinham sido conquistados, com diminuição dos salários. Nas federais nós estamos em greve, né? Eu estava contando, acho que
para você, né? A proposta do governo é, em 4 anos, dar um aumento de 21%, que não repõe a inflação, que seria dar 5%, 4%. Quer dizer, então, há sacrifícios que estão sendo requeridos do ponto de vista do trabalho em favorecimento do próprio capital financeiro, né? Que tem uma força imensa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Há estatísticas que dizem que de cada 100 dólares que circulam no mundo, 10 aplica-se no setor produtivo e 90% se autovaloriza sem passar pelo sistema produtor de mercadorias, né? Então, é uma lógica, né, bastante complicada. Então, nós temos essa discussão do fundo público, do uso do fundo público para investimentos sociais ou para investimentos mais econômicos, né? O Bourdieu diz que o Estado tem a mão esquerda e a mão direita. Ora, normalmente, a gente está vendo agora um contexto de que a mão direita está prevalecendo sobre a mão esquerda. O que seria a mão esquerda? Eu remunero o trabalhador não só pelo salário que ele recebe, mas eu remunero com uma boa saúde, com uma boa educação, né, com a boa seguridade social, com segurança. Isso são formas indiretas de remunerar o trabalho. Quando eu retiro, né, a mão esquerda passa a trabalhar menos e a mão direita passa a trabalhar mais, eu vou garantir muito mais incentivos, né, ao mundo privado, em detrimento do setor mais social. E, portanto, esse é um debate, né, que está aí, do Estado em ação, desse Estado social, se está em construção, em desconstrução, e de radicalizar a democracia no sentido de a gente usar o fundo público. Essa universidade, ela é mantida pelo fundo público, né? Nós queremos que esse fundo público ele seja produzido com autonomia, porque entendemos que a universidade ela é fundamental para o desenvolvimento social, né? Então, essa é uma luta constante, imagina aqui em Goiás também, no caso da Universidade Estadual, da gente produzir uma universidade com as cabeças pensantes da própria comunidade universitária, que imagino é onde você encontra as pessoas mais qualificadas no interior desse estado, né? Então, assim, se isso é verdade, essa instituição tem que se produzir com autonomia, né? Então, é uma luta constante para garantir esse direito. Então, nós temos um LDB que estruturou nessa lógica de educação no país. Eu queria chamar a atenção ali para algumas coisas na educação superior que deram certo e outras que não deram certo. Por exemplo, cursos sequenciais. Para mim, a reforma não deu certo, né? Tentou-se criar um curso que não era de nível superior, mas não foi muito bem aceito. Em termos de graduação, bacharelado, licenciatura e tecnólogo. E depois a lógica que a gente já conhece, né, de pós-graduação com mestrado. A grande inovação nisso aí é o mestrado profissional, que a gente vai ver daqui a pouco, depois doutorado e pós-doutorado. Isso é a lógica formal. A lógica que eu chamo de real, que foi construída na reforma, é essa dessa estrutura, né, que se estabeleceu, de um lado, um ensino mais acadêmico, né, pegando aqui o documento lá da Unesco, um tesouro a descobrir, né, que a gente poderia dizer, de um ensino mais focado na formação intelectual, do saber conhecer e do saber aprender, que a educação no Brasil tem esse fluxo, né, que vai da educação básica, passa pela educação superior, etc. E o que a gente tem visto, do outro lado, é um ensino mais profissional, mais focado na prática, mais exigente do ponto de vista do desenvolvimento de competências, né, para o mundo do trabalho, e aí foi se estruturando toda uma lógica que os 3 governos deram sequência, eu acho, né? Da educação profissional no nível básico, tecnológico, da criação de um outro nível de ensino superior, que é o nível tecnológico, da criação, né, aqui embaixo, do pós-médio e outros, os cursos sequenciais, especialização MBA e a grande inovação, mestrado profissional, criado no governo Fernando Henrique em 98, mas que já estava lá em 65, no parecer Sucupira, mas que não tinha sido levado adiante, e no governo Lula incentivado com recursos específicos da CAPES para isso. A tendência daqui para frente é a CAPES aprovar cada vez menos mestrados acadêmicos e mais profissionais, porque entende-se que esses mestrados cumprem um papel de articulação com o mundo produtivo. E a Pronatec, né, que foi a criação da Dilma, aí, que usa, né, toda a rede de oferta do Sistema S, e que leva muito dos recursos públicos para essa finalidade.
No governo Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ter, né, essa lógica, portanto, de elevação da competitividade do país, de inserção do país na globalização, de elevação do tempo de escolarização da força de trabalho, porque no Brasil ela é muito baixa. Na época do Fernando Henrique, era em torno de 7 anos de formação média da força de trabalho no Brasil. Hoje está em torno, segundo algumas estatísticas, em torno de 10%, de 10 anos de escolarização, que ainda é muito pouco se você compara com os países desenvolvidos, né? Agora, essa é uma discussão interessante, né, que não vai dar tempo de fazer aqui, mas eu quero só deixar problematizado. O Brasil é a 6ª ou 7ª economia do mundo. Como é que é possível um país chegar à 6ª ou 7ª economia do mundo com a força de trabalho com 7 ou 10 anos de escolarização? E quando a gente diz que a qualificação da força de trabalho é que eleva a competitividade do país, né? Então, é uma contradição, né? E o foco nesse governo foi o ensino fundamental, né? A gente tem muito claro isso, que era universalizar o ensino fundamental. Júlio, vamos lá. Em termos de educação superior, a reforma foi, estou sintetizando aqui, anos, né, de história. Centro universitário foi a grande inovação, a criação dos cursos sequenciais, a flexibilização curricular, e os cursos tecnológicos são os que eu chamo de mudanças mais significativas nesse governo em termos de inovação desse conjunto de reformas. Claro que eu poderia falar do Enem, da EAD, que foi também organizada e criada, as federais, que, por exemplo, são vocês sabem como é que distribui o dinheiro nas federais? Se instituiu uma matriz em que o aluno tem um custo. O aluno da cidade tem um valor, o aluno do interior tem um valor, o aluno da pós-graduação tem um valor. Esse bolo de indicadores é que produz uma matriz e distribui os recursos entre as universidades federais. Como vocês não têm uma outra universidade estadual aqui, não tem esse problema de distribuir os recursos. Se tivesse, provavelmente esse seria um problema, né? E, em seguida, a lógica era diversificar o sistema, como eu tinha dito, né, agora há pouco, para ampliar, acelerar a expansão da educação superior. E foi no governo Fernando Henrique Cardoso que mais cresceu o ensino superior privado em nosso país. Nós tivemos uma grande privatização e mercantilização da educação superior no Brasil, e o Paulo Renato dizia, né, que na continuidade disso seria a cobrança de mensalidade das universidades federais, que não chegou a se implantar, mas que estava no horizonte e sempre está no horizonte. Eu acho que, inclusive, a lógica da lei de cotas, a lógica da inclusão social, ela contribui no sentido de minimizar essa ideia de que eram os ricos que estudavam nas universidades públicas e não os pobres, e, portanto, podiam pagar pelas mensalidades. Quando chega no Lula, o discurso é do crescimento do país, desenvolvimento econômico, inclusão social, educação de qualidade. Então, a gente vai ter um conjunto de reformas também, algumas que têm continuidade e outras que são descontínuas em relação à lógica da política anterior. Não dá tempo para falar de todas essas políticas, evidentemente, né? Cada uma delas seria um curso, né? Mas vale a pena a gente ver o conjunto de coisas que foram tratadas nesse governo em termos de reforma da educação superior. Os sinais, em 2004, né, a Universidade Aberta do Brasil, criada nesse período, o ProUni, o FIES, que foi criado, inclusive, antes da expansão das federais, para financiar o setor privado, né? Olha, hoje nós temos no Brasil os grandes oligopólios do setor privado. Você está uma aqui, a Crota Educacional. Tem mais dos 7,3 milhões de matrículas no ensino superior, eles dominam mais de 1 milhão. Então, uma colega falou que é uma instituição que derruba ministro. E derruba mesmo. Agora há pouco o governo Dilma tentou mudar as regras do FIES para tentar enxugar um pouco. Não conseguiu. Teve que voltar atrás e dizer, nós erramos. Olha só a força do setor privado hoje, né, que detém 75% das matrículas do país. Reúne, né, a expansão, portanto, das federais só veio ocorrer no segundo mandato do governo Lula. A expansão da educação profissional, né, importantíssimo, uma forte interiorização. A CAPES, da educação básica, a CAPES passa a assumir também políticas para a educação básica e não só para a educação superior. Seleção unificada, o Enem, e agora a criação do SISU, né, tem muitas críticas a isso.
Programa Nacional de Assistência Estudantil, 2010, do governo Lula, Programa de Avaliação da Pós-Graduação Estrito Sensu CAPES, o Plano Nacional de Pós-Graduação, os planos que são importantíssimos, a Lei de Cotas que foi aprovada, enfim, é um conjunto de políticas muito grande, né, que reconfiguram a educação superior no Brasil. E aqui eu queria chamar a atenção para um parágrafo que eu peguei do Plano Plurianual 2012-2015 do governo Dilma, que se chama Mais Desenvolvimento, Mais Igualdade, Mais Participação. Porque a gente vai entender a lógica. Esse parágrafo eu achei muito bacana, né? Ele diz assim, ó, a crise do modelo neoliberal, do pensamento único, que vigorou nas economias ocidentais durante a década de 90, está criticando quem? O governo Fernando Henrique, certo? E o governo Collor. Explicitou a importância decisiva do Estado como orientador de escolhas e caminho das nações. Então, mostrando a importância do Estado como planejador, né? As forças de mercado impulsionam e dinamizam o desenvolvimento. Então, está se colocando em defesa de uma economia de livre iniciativa do Estado neoliberal. Mas o papel do Estado orientador da mão invisível, ela está fazendo um trocadilho, porque o Adam Smith diz que o mercado é que tem a mão invisível, que se a gente não interferir no mercado, ele vai promover o desenvolvimento. Ela está dizendo que é o Estado, né, que tem um papel orientador, com a sua mão invisível, que é fundamental, apontando o futuro desejado e a conjugação dos diversos meios e recursos do governo, setor privado e sociedade. Ou seja, não temos preconceito nenhum em trabalhar na articulação público-privado. Então, essa distinção, mesmo no governo do PT, ela acabou, né, do ponto de vista do governo. Então, eu diria que o governo Dilma foi muito mais, digamos assim, para a direita, talvez, do que o governo Lula tenha ido, do ponto de vista dessa articulação, de conjugação de diversos meios de recursos. Então, aqui cabe um FIES, cabe um ProUni, cabe um Pronatec, cabe transferência de recursos para o setor privado, não há problema nesse sentido, né? Quando o governo Dilma assume, ele mantém, né, os compromissos básicos com o governo Lula e cria dois programas que talvez sejam a marca desse governo, que é o Pronatec, formação profissional, e, lá em cima, o Ciência Sem Fronteira. Os dois estão na mesma lógica, né, sem dúvida nenhuma, de formação e produção de tecnologia e inovação, né? Então, naquele quadro que a gente definiu lá atrás. Mas tem coisas muito importantes que aconteceram aqui, como, por exemplo, né, a aprovação do Plano Nacional de Educação, a aprovação de lei de cotas, a aprovação, né, dos recursos de royalties do petróleo para a educação. Então, nós temos aqui um conjunto de aspectos também importantíssimos, né, avanço no sentido da política de ciência, tecnologia e inovação. E no governo Dilma, lançado, né, o Plano Brasil Maior, em que a lógica, o subtítulo do plano era inovar para competir, competir para crescer, inovação como forma de regulação e a articulação entre os ministérios e agências para produzir essa inovação. Então, o debate é sempre nesse sentido. Nesse documento ainda a gente vê, né, toda uma política de ciência e tecnologia que também se coaduna com os governos anteriores. Normalmente o Brasil hoje tem esse discurso muito forte, né, da produção de ciência, tecnologia e inovação. Eu até fiz uma brincadeira, né? Como é que você obtém tecnologia? Você pode roubar, como acontecia no período da Guerra Fria, ainda acontece hoje, né? Você pode copiar, como os japoneses fizeram bastante, diminuíram, né? Você pode comprar, você pode fazer parceria, como o Brasil agora foi comprar essas aeronaves, Suécia, França, tal, quem é que ia transferir a tecnologia depois de um tempo de uso? E você pode produzir, né? Então, são caminhos que os países usam, eu diria, todos eles usam todos. Um pouco de tudo, e ninguém vai produzir muito se não fizer um pouco de tudo isso aí, né? Claro que hoje em dia está cada vez maior, é mais difícil fazer aquelas coisas iniciais ali. Então, no governo Dilma, houve muita badalação no sentido de expandir, né, a política de ciência, tecnologia e inovação. Com a crise isso tudo está muito complicado, né, mas a gente vê, né, uma lógica. Por exemplo, criou-se a Embrapa. A Embrapa é para copiar a Embrapa. A Embrapa é para setor agropecuário. A Embrapa
seria produzir inovação para a indústria, ligar a universidade com o mundo industrial. Essa Embrapa está funcionando, está se estruturando, né, nos últimos anos, aí, a partir desse momento em que foi anunciado o Plano Brasil, o Plano Inova Empresa, e foi criada a empresa brasileira de pesquisa e inovação em 2013 para fazer esse trabalho. Pode seguir. Bom, então, o que eu chamo a atenção é que essa lógica da política de ciência, tecnologia e inovação, ela está presente nesses 3 governos, né? A gente não tem tempo aqui para mostrar isso com mais detalhe, mas a agenda prioritária de política permanente do Estado vem se constituindo já há algum tempo. Pode seguir. Dos cursos da inovação, da integração, da articulação universidade-empresa, pode seguir. Todos os planos que foram lançados no período do governo Lula, né, os PACs, PAC de desenvolvimento, os PAC da educação, PAC produtivo, PAC agropecuária, todos eles estavam articulados dentro de uma lógica de um novo desenvolvimentismo, né, teve o seu êxito durante o período do governo Lula, em termos de crescimento e de inclusão social. Aqui, queria chamar a atenção de vocês para o Plano Nacional de Pós-Graduação. É importante olhar para isso também no planejamento estratégico, para ver a lógica desse plano. Aqui, gente, são 2 volumes desse tamanho, aqui está num slide, tá certo? O que diz lá? Expansão do sistema, corrigir assimetrias. Eu vou mostrar um dado para vocês da situação aqui do Mato Grosso, para vocês verem como aqui tem uma assimetria, né, negativa. A criação da Agenda Nacional de Pesquisa, aperfeiçoar a avaliação, a interdisciplinaridade e a relação com a educação básica. Então, se esse é um foco da universidade, é preciso olhar para esses aspectos e analisá-los com mais profundidade. Pode seguir. E aqui, quando o Mercadante saiu lá do Ministério de Ciência e Tecnologia, Mercadante é um coringa, né? Saiu da Ciência e Tecnologia, foi para o Ministério da Educação, agora está na Presidência da República, de lá a gente não sabe para onde vai, né? Mas eu peguei isso, ele fez um discurso de 22 páginas, quando ele assumiu, e olha a lógica que ele traz do Ministério de Ciência e Tecnologia para a educação e, para mim, a lógica hoje que orienta grande parte do governo. Sei que para inovar, para competir, é necessário educar, mas também tenho a consciência cada vez mais clara de que, para educar nesse mundo tão complexo, competitivo e mutável, é necessário inovar. Educar para inovar e inovar para educar. Esse é o grande desafio que o país tem de enfrentar. É outro economista. Em nosso país, temos de enfrentar, ao mesmo tempo, pendências típicas do século XX, com a implantação da educação de qualidade para todos, com o desafio do século XXI, como a geração massiva de ciência, tecnologia e inovação. Então, dá para perceber, né, qual é a lógica muito presente no papel que a educação tem. Júlio, vamos lá. Então, rapidamente aqui, nós temos alguns desafios que o Plano Nacional de Educação coloca e que certamente a Unimat tem um papel a desempenhar, que é levar essa taxa, né, de educação superior, a taxa bruta para chegar a 50% e a taxa líquida para chegar a 33%. Nós temos hoje no Brasil mais ou menos 23 milhões de jovens. Existe uma classificação internacional que coloca aquilo ali, ó. Um sistema de elite, ele tem até 15% da população de 18 a 24 anos no ensino superior. Nós podemos dizer que o nosso sistema é basicamente um sistema de elite, embora a composição social seja de estratos distintos, mas em termos da massificação, da universalização, ela é ainda um sistema de elite. O sistema de massa é quando ele chega a 30%. Então o Brasil quer se transformar num sistema de massa de educação superior, de oferta de educação superior. Quase todos os países da América Latina já têm o seu sistema de massa. Argentina, Bolívia, enfim, todos, né? Sistema de acesso universal seria mais de 50%. Cuba tem 50%, Estados Unidos tem, a França tem, enfim, os países desenvolvidos quase todos têm. Pode seguir. Ali, só para vocês verem, ó, outros países, Argentina 35%, Canadá 62%, Coreia 60%, Cuba 50%, Escandinávia 70%, Estados Unidos 60%. Nós estamos com 15,4% segundo os dados de 2013. Né? Aqui era só para dizer que o nosso sistema ele é muito desigual. Né? Vamos só pegar uma coisinha ali, ó. 25% dos mais pobres, olha lá no finalzinho, em 2012, apenas 4,1% dos mais pobres, dos 25% mais pobres no país, acesso à educação superior.
Dos ricos, dos 25% mais ricos, 38,4%. Então, dá para perceber que o nosso sistema é muito desigual. Ele, de fato, requer políticas de inclusão social. Próximo. Aqui, a percentual de matrículas, né, da educação superior dos 8 a 24 anos, por região, né, o Brasil nos 15,4%. Essa nossa região aqui, ela tem 19,4%. Aí você pode ver o Mato Grosso aqui, ó, 16%. Né, na região, ele é o que oferta menos educação superior, né, que atende menos a população de 18 a 24 anos. O Distrito Federal, como ele é pequenininho e tem uma oferta massiva, ele se destaca no Brasil inteiro, né? Acho que talvez seja o que tem mais oferta, mais universalizada. Pode seguir. Aqui, só para chamar a atenção, que o nosso sistema, ele é praticamente privatizado, só 26%, né, de educação superior do Brasil é pública, e 74% privado. Na América Latina, o Brasil só perde para o Chile, que é 100% privado. Então, veja como nós precisamos de uma expansão pública, né, o próprio Plano Nacional de Educação diz que nós teríamos que chegar a 40% das novas matrículas em 10 anos. Pode seguir. Bom, aqui a educação, matrícula por dependência administrativa, né? Pegar só o Centro-Oeste aqui, ó. Bom, aqui dá para ver o público e o privado. Aqui no Centro-Oeste, nós temos, né, privado, não, privado 510 mil, aqui pública 156 mil e o total 666 mil. Se a gente compara com o resto do país, a gente só ganha aqui, em termos de oferta, do norte do Brasil, né? Aqui, aquilo que eu tinha falado, né, que o Brasil só ganha, o sistema é mais privatizado, só o Chile, né, cadê o Chile aqui? Aqui, 100% privado, e o Brasil, nesse azulzinho aqui, ó, você pega o azulzinho, é o que tem o sistema mais privatizado da América Latina. Pode seguir. Aqui, o peso do Estado, né, dos estados na oferta de educação superior, muito pequeno, 9,6%, né? Há leis que tramitam no Congresso no sentido de que a União pudesse fazer parcerias ou repassar recursos para os estados para ampliar essa expansão, né? E não fazer essa expansão apenas criando universidades federais ou institutos, mas esse é um debate que nunca evolui muito, porque na Constituição, estados e municípios só podem gastar com educação superior acima dos 25% que gastam com educação básica. Então, é sempre o dinheiro que vai para ciência e tecnologia, alguma coisa assim, que tem que juntar, né? E aqui, o número de instituições, né? 2.000 e tantas instituições, 2.416 que nós temos no país, e nosso sistema, como eu disse, ele é basicamente centrado em faculdades isoladas, instituições pequenas, né? E não é fácil você pensar em termos de avaliação num sistema como esse, né? Porque ele é muito desigual em termos dos formatos acadêmicos. Pode seguir. Aqui a outra meta, que é a meta de elevar a quantidade de educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores para 75%. Ora, se a gente for juntar o público e o privado, a meta não distingue. Nós já estamos praticamente atingindo isso. O grande problema hoje, né, é setor privado. Aqui, ó, se eu juntar aqui 27%, aqui não está dando para ver, né, 40 e poucos por cento, o setor público já atingiu a meta. Só que a meta, ela não distingue o público do privado, e o grande problema é da oferta privada, que normalmente não se contrata o doutor, poucos mestres apenas para garantir que o curso seja aprovado. Pode seguir. Então, esse é o percentual, né, porcentagem que nós temos de mestres e doutores, de maneira genérica, né? 75% de mestres e 31% de doutores. Pode seguir. O outro grande problema é que no setor privado, né, você tem uma oferta, o contrato parcial aqui, que é predominante em comparação ao contrato de 40 horas do DE. Pode seguir. Outra meta que tem, a terceira no plano, é a gente ampliar a pós-graduação em estrito sensu, de modo a atingir a titulação de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Quer dizer, nós formamos em 2009 38,8 mil mestres e 11,4 mil doutores. Isso está aumentando aqui, ó, em 2012 já 47 mil e 13 mil doutores, né? Pode seguir.
Eu estou colocando isso porque são metas do plano que tem a ver com o esforço conjunto das instituições, né, e certamente no planejamento estratégico, dependendo da definição que vocês querem ir, vamos contribuir em que direção, né, para atingir esses elementos. Aqui a quantidade de cursos, né, a CAPES separa, uma coisa é programa, certo? Outra coisa é curso. Curso é o conjunto de mestrados e doutorados. E programas é quando ele está unificado, né? Por exemplo, eu trabalho num programa que tem mestrado e doutorado, né? E normalmente, às vezes, tem só mestrado. Ok, pode seguir, vamos lá. A questão do Brasil, em termos da produção do conhecimento, 13º, né? Em termos de produção de artigos publicados em periódicos científicos, com 32 mil. Olha, os Estados Unidos, 341 mil. Eu tenho um colega que acabou de fazer o do João dos Reis, estava contando para a gente lá em Belém do Pará. Um professor nos Estados Unidos, ele recebe pelo artigo que ele publica. Ele fazendo pós-doutorado nos Estados Unidos e compartilhando a publicação, um doutor recebe pela publicação de um artigo $3 mil. É a forma como ele encontra de melhorar o salário dele. Então, veja para onde estamos indo, provavelmente. Por isso que você vê aqui, né, 341 mil artigos, né? Aqui, China, 118 mil. O meu pró-reitor da UFG anunciou que o recurso para tradução de textos para o inglês já tinha acabado o recurso. Então, nós já entramos na UFG também na lógica da publicação em inglês, porque são os artigos que são referenciados internacionalmente, são citados, né, etc, etc. Então, essa lógica é muito forte. A outra lógica é da patente. E o Brasil aqui não tem essa mentalidade da patente, né? Nós estamos na 13ª posição em termos de artigos, mas em termos de patentes, estamos na periferia da periferia da periferia, né? Por exemplo, vocês montam aqui um modelo de planejamento estratégico que funcionou e cria uma metodologia. Isso tem que ser registrado como patente. A gente nunca pensa num negócio desse. Morreu ali, né? Então, eu estou falando de uma coisa que é muito difícil, porque normalmente patente está ligada ao mundo produtivo. E na área de humanas, nós não temos nenhuma mentalidade ligada à questão de registrar patentes, né? Que deveríamos ter, né? Mas na lógica você tem que ter, né? O depósito de patentes no Brasil, portanto, é muito pequeno, ó, aqui dá para ver, né, o crescimento. Foi criado pelo governo um instituto chamado INPE, que orienta toda essa parte de registro de patentes. Muitas universidades estão criando setores específicos para registro de patente, pode seguir. Aqui, veja como quem é que mais registra patente no Brasil? Petrobras, Unicamp, USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Minas Gerais. As grandes universidades, mas que registram muito pouco também, né? Porque ainda não tem essa lógica. E aqui só os setores que mais registram, né? Computadores, equipamentos elétricos, eletrônicos, aplicação elétrica, etc, etc. Pode seguir. E aqui, gastos em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB. Dá para vocês verem os países desenvolvidos e o que eles gastam per capita em pesquisa e desenvolvimento. E olha o Brasil aqui. Como é que você lida com a realidade dessa, né? Pode seguir, já. Eu peguei aqui 3 crises que o Boaventura de Souza Santos diz que nós vivenciamos, não só no Brasil, ele não é um autor brasileiro, ele é um autor português, mas que as universidades no mundo vivenciam. Por isso que tem tanta reforma ocorrendo no mundo inteiro. Primeira crise de hegemonia, perda de centralidade. Nós não somos mais o locus da produção e da formação no mundo, né? A universidade era esse espaço por excelência da formação. Há muita gente aprendendo em outros espaços que não mais na universidade. As próprias empresas estão criando suas universidades corporativas, né? A gente aprende, o professor Libani, que é um pedagogo importante, né, no Brasil, ele diz que nós vivemos numa sociedade pedagógica. Você está aprendendo no computador, no jornal, nas relações sociais, na mídia. A juventude está aprendendo diferente. Então, a escola e a universidade já não é mais esse único privilegiado espaço de formação humana. Isso gera uma crise, né?
né? Enfim, como se ajustar a essa nova realidade. A segunda crise é de legitimidade, né? Se no passado a universidade tinha uma legitimidade social, né, que permitia a ela funcionar, a universidade é uma instituição com mais de 1000 anos. Essa legitimidade, ela hoje, cada vez mais, só é garantida na medida que a própria sociedade reconhece na universidade que ela tem um papel importante para o desenvolvimento social. Então, se exige muito mais que a universidade se articule com a sociedade, com os problemas sociais, para que ela possa ter legitimidade. E aqui possam se gastar recursos do fundo público para manter essa estrutura, para manter, enfim, tudo isso aqui funcionando, né? Tem que ter alguma legitimidade que possa ser reconhecida pela sociedade, que, digamos assim, paga indiretamente, né, por meio dos recursos do fundo público, para que essa estrutura toda funcione. Então, é o problema da perda de prioridade no espaço, né, público, etc. A outra é a crise institucional e financeira. Nós vivenciamos um período do neoliberalismo em que houve uma forte redução de recursos para a expansão e manutenção das instituições públicas. No caso das federais, isso é patente. Provavelmente na história também aqui da Unimat, vocês vão encontrar momentos muito difíceis, né? Seja para manutenção, salários, etc., seja para a expansão dessa instituição. Isso tem a ver com essa crise, né, financeira e institucional. Quando a gente não tem, como a USP, né, um percentual fixo que garante o funcionamento dessa instituição, mas que em momentos de crise também é problemático, se a USP tem 5% do orçamento do ICMS e o país entra em crise, esse dinheiro pode não dar. E aí a universidade acaba indo para o mercado vender serviços para poder completar, né, com recursos próprios, essa crise. O outro aspecto importante, que eu acho que tem a ver com a definição da identidade institucional, é esse aqui, que universidade estamos construindo, né? Há uma definição, uma distinção hoje muito clara entre educação superior e universidade. E como eu disse, com aquela tipologia lá atrás, de universidade potencial, universidade plena, universidade nominal. E, portanto, há tanto uma distinção entre o que é educação superior e o que é universidade, e há uma distinção entre as próprias universidades, né? A gente não pode mais falar, será que eu poderia falar assim, existe uma universidade brasileira? Eu acho que não dá para falar, né? Porque elas são tão distintas, tão desiguais, né, na sua formatação, que não é possível. E aí muitos autores vêm discutindo essa reestruturação da universidade pública. Eu peguei aqui, são textos longos, mas só a ideia, né? O Luiz Antônio Cunha, como eu disse, da universidade plena, potencial e nominal. A Eunice do Rank já foi ministra, né? Foi ministra não, trabalhou no governo Fernando Henrique em várias áreas, separação entre universidade de pesquisa e universidade de ensino. Marilena Chauí, que fala da universidade como instituição social, da universidade como organização social, a ideia de que uma universidade com identidade, ou de uma universidade que se ajusta a todas as lógicas, né, que estão aí colocadas pelo mercado, que se torna mais funcional, mais operacional, etc. É claro que uma universidade estadual, ela acaba tendo que se fundamentar muito mais na lógica do desenvolvimento do seu próprio Estado. Só que ela também se comunica com a ciência universal, né? Quer dizer, ela não cumpre só um papel social aqui. Claro que quando ela cumpre um bom papel social aqui, ela está cumprindo um papel social no regional, nacional e internacional, né? A própria universidade, na perspectiva que a Algaré Matos coloca, né, como moderna e pós-moderna, o pós-moderno é a perda de referência, né, que não tem, enfim, não tem valores, não tem princípios, não tem finalidades muito claras, ela se ajusta, né, ela se fragmenta como instituição. E o que o Valdemar chama de universidade autônoma e de universidade neoprofissional, heteronômica e competitiva. O que é o heteronômico? É o grande risco. É quando a universidade ela é definida de fora para dentro e não de dentro para fora.
Esse é o grande embate de toda e qualquer universidade, que está na lógica da história da universidade. Lá no início ela era definida, né, há 1000 anos atrás, pela corporação, depois pela igreja, depois pelo Estado, depois pelo mercado, e a luta é que a comunidade universitária se estruture no sentido de se autodefinir, né? Pode seguir. E aí nós temos alguns pontos críticos que certamente se fazem presentes na produção do trabalho acadêmico e na gestão universitária. Aqui eu chamo a atenção para alguns, né? Essa lógica mercantil que está muito presente na vida universitária hoje. Alguns dizem que nós já temos uma espécie de mercado acadêmico, né? É muito presente na vida universitária, é o mercado da pesquisa, é o mercado do ensino, é o mercado da extensão, e uma certa mercantilização do trabalho acadêmico, em que os professores estão cada vez mais comprometidos com o seu autointeresse do que propriamente com o interesse da instituição, né, com o desenvolvimento da instituição. A universidade heteronômica neoprofissional, como eu tinha colocado, a homogeneização da pós-graduação e da pesquisa. Por que homogeneização? Como nós temos duas agências, uma que cuida do fomento e outra que cuida da avaliação, a pós-graduação do Brasil ela está se tornando muito engessada e muito pouco criativa, né? Porque tudo está muito empacotadinho, é a produção, é o formato do projeto. Então, assim, a possibilidade de você criar e sair dessa lógica é muito complicada. E todos são avaliados igualmente, né, com um padrão que é estabelecido, e aí isso vai homogeneizando. Isso é uma realidade brasileira, porque eu praticamente não conheço países do mundo que têm agências de governo que fazem o que o Brasil faz. Normalmente são agências privadas ou criadas pelas próprias instituições em parceria que fazem isso. Não estou dizendo que o nosso modelo é ruim, não. Ele foi muito importante para o crescimento da pesquisa e da pós-graduação no Brasil, mas ao mesmo tempo ele engessa muito, padroniza muito e modela muito. A produtividade, performatividade, produtivismo acadêmico, né, uma exigência descabida hoje para quem trabalha na pós-graduação. No CNPq, nós adotamos uma lógica, um pouco para fugir disso aí, um pouco diferente. Porque antes você comparava um professor que quer ser bolsista produtividade, você comparava a produção dele em periódicos, livros, etc., a orientação de mestrado, doutorado. O que a gente faz hoje? A gente pega e compara ele nos 5 últimos anos, ou nos últimos 10 anos, dependendo, daquilo que ele produziu de melhor. Então você pega os 10 melhores produtos da Elisete, pega os meus 10 melhores produtos e a gente compara a avaliação desses 2 pesquisadores. Isso significa que não adianta ela produzir 40 artigos em periódicos B4. Eles não vão contar mais do que 5 artigos produzidos em periódicos A1, alguns deles internacionais. Entendeu a lógica? Você valoriza mais a qualidade da produção do que propriamente a quantidade dessa produção. Então a gente tem que fugir um pouco dessa lógica, né, que está muito forte, para que a gente tenha trabalhos mais de fôlego e menos repetitivos e menos, né, o mesmo de sempre. Então é o debate quantidade e qualidade que está muito forte hoje e sendo repensado pelos cientistas e pelas agências. Ampliação e democratização da distribuição dos recursos, produção do conhecimento socialmente referenciado e o debate, né, do projeto, ênfase na avaliação CAPES ou ênfase no projeto de formação do curso. A gente que trabalha no curso de pós-graduação, a gente passa o ano discutindo mais avaliação do que formação. Está errado, né? O foco é a formação, o conhecimento, etc. Do ponto de vista do trabalho acadêmico e dos discentes, a gente tem visto mudanças também muito ruins, né? Por exemplo, no trabalho acadêmico, as condições de trabalho, saúde, intensificação do trabalho do professor. Na minha faculdade, nós temos 120, mais ou menos, professores. Nós temos o curso de pedagogia e de psicologia. Desses 120, só 30 trabalham no programa de educação, no mestrado e doutorado. E vários outros têm dedicação exclusiva, mas é melhor não receber a gratificação da dedicação exclusiva sem tantas exigências do que aqueles que trabalham na pós, né? Então, como é que você muda isso, né? Então, é um problema, mas quem está na pós, ele está submetido a um aumento do número de orientandos, a novas estratégias de orientação que vão surgindo, a tecnologia, a pressão por produtividade, etc, etc, né? Todos aqueles aspectos que a gente está colocando aqui. Mas a vida universitária, ela só é completa na ação
dessa relação ensino, pesquisa e extensão, graduação, pós-graduação. Eu acho que a universidade tem que se estruturar sempre para pensar nesse universo mais amplo, né, de produção do trabalho acadêmico. E do ponto de vista dos discentes, a gente também tem visto, né, eu estava falando para ela agora há pouco, o FG tem mais ou menos 60, 70 programas, cursos de mestrado e doutorado. Uma universidade já de porte médio para grande, né, no conjunto das federais. E esses aspectos são muito marcantes, que tem a ver com a intensificação do trabalho dos professores que atuam na pós-graduação. E que também resultam, às vezes, na saúde, na qualidade de vida das pessoas, né? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Bom, então, o debate sobre as universidades públicas, ele passa certamente pela discussão do governo das universidades, né? Que concepção e modelo de gestão, autonomia, democracia, né? Foi enfatizado muito aqui o P do participativo, né? Nós queremos, esse é um problema, né? Porque as universidades estão se transformando cada vez mais em instituições gerenciadas, né? Gerenciadas. Como cada professor está preocupado com a sua pesquisa, com a sua produtividade, cada vez menos os professores participam dos órgãos, por exemplo, colegiados das universidades. Na UFG é uma dificuldade você achar gente que queira ir para lá, para a Câmara disso, para o Conselho, para as comissões, cada vez mais, porque cada um está preocupado muito com o seu universo específico, né? Então, veja, é uma articulação que tem que se fazer, né, entre a autonomia, democracia, a própria burocracia e também, é claro, que tem que ter a produção, a informação disponível, para que todos também possam ter acesso. A avaliação, por exemplo, institucional na UFG, que no passado, com as tecnologias, ela hoje é muito feita, quase que, eu diria assim, de modo online. Né? Em algum momento se discute tudo isso, mas os dados vão sendo produzidos de uma maneira muito articulada. Há também uma forte subordinação formal e real da pesquisa e da produção científica, né? Ou mesmo da formação. Às vezes você diz assim, olha, Sinop precisa de um curso de física, o exemplo pode ser horrível, né? Mas precisa de um curso de física. Se a gente pensar do ponto de vista da demanda de professores de física, precisa de um curso de licenciatura em física. Pode ser que não tenha demanda, né? Que tenha 10 alunos, 15 alunos, mas do ponto de vista social é fundamental ter o curso. Então, essa é uma opção. Eu vou implantar cursos apenas que o setor agropecuário exige. Não, eu tenho que pensar na sociedade como um todo, no desenvolvimento como um todo. Nós temos um déficit hoje de professores no Brasil de física, química, biologia e matemática. Temos que contribuir nessa direção. Então, tem coisas que a universidade precisa pensar para além do interesse econômico, mas pensar no interesse social, né? Então, é esse sentido que a gente está colocando dessa subordinação ou não a uma lógica que está posta de fora para dentro. Modelo de avaliação, né? Que avaliação queremos instituir? Eu acho que temos que avaliar sempre a produção do trabalho acadêmico, não para penalizar, mas para crescer, para desenvolver, né? É fundamental, na UFG, os recursos são distribuídos entre as faculdades, as unidades acadêmicas, em função da produção, do número de alunos que nós temos na graduação, na pós-graduação, da nota da pós-graduação, da produção dos professores, que todo ano nós preenchemos um relatório anual de produtividade. Isso tudo entra lá numa fórmula que os físicos arrumam e distribui-se os recursos, distribui-se vagas, em função dessa produção, dessa produtividade, que as vagas vêm para a faculdade ou não. Quando morre alguém, a vaga vem. Mas quando não é por morte, que é por aposentadoria, só pela distribuição da produtividade que isso acontece, né? A indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, que é um outro aspecto a ser considerado nessa discussão da universidade pública. E aqui um debate imenso, que acho que foge até um pouco essa discussão específica, né, que vocês estão fazendo aqui, mas que tem a ver com o que o Brasil vai fazer, né? Nós queremos o ensino superior como bem público ou como bem de mérito? A nossa Constituição diz que a educação superior deve ser ofertada segundo a capacidade de cada um. Ponto. Isso é livre mercado. Se o cara nasceu com, entre aspas, com os talentos naturais, ele tem acesso à educação superior. Então o Estado não precisava fazer nada, né?
Não é, então, veja que é uma lógica, se a gente pensa que a educação superior é um bem público, né, que promove o desenvolvimento, a questão do mérito está sempre presente. Né, em todo processo há algum tipo de seleção. Né, mesmo no sistema de cotas, há uma seleção entre os alunos oriundos de escolas públicas, ou negros, ou indígenas, etc. Né? Mas esse é um debate que está sempre aí, na hora que vai se discutir essas políticas de ação afirmativa. A questão de que sistema nós queremos, um sistema diversificado, queremos um sistema de massas ou um sistema de elite. Qual o modelo? A universidade de pesquisa ou um sistema diverso, diferenciado, com várias funções? Nós queremos o controle dos diplomas do exercício profissional. Lembra agora há pouco do debate do jornalismo? Né? A defesa, quando foi aprovada a LDB, é que nenhum curso superior tivesse controle do exercício profissional. Que o mercado é que definisse esse controle pela lógica do emprego. Né? Isso não passou. Claro que tem as corporações muito fortes, como direito, medicina, engenharia, que tem 200 anos de tradição e que controlam, né, o exercício profissional, mas esse é um debate também muito aí presente. Quando eu fiz meu curso de pedagogia, eu recebi uma carteirinha do MEC dizendo o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. Hoje não existe mais nada disso, né? As coisas foram mudando e cada vez mais é o próprio mundo do trabalho que regula o exercício da profissão, a não ser no caso aí das corporações. Introdução crescente dos mecanismos de mercado, cada vez mais fortes na vida universitária, que é preciso estar sempre discutindo, né? O foco, a finalidade da universidade, da produção do trabalho acadêmico, maior concorrência, privatização, etc, etc. Vamos lá, Júlio, pode passar aí. E, chegando quase ao fim aqui, nós temos, eu pus aqui algumas, digamos assim, frases que retratam diferentes concepções de universidade no mundo. Alguns deles, agora essas frases foram produzidas há 400, 500 anos atrás, né? Mas que ajuda a gente a pensar o seguinte: quais as respostas da educação superior e da universidade pública aos desafios da sociedade atual? Nós queremos uma universidade para promover a alta cultura e a formação das elites? Isso é de um autor, certo? Que defende isso. Pensar, criticar e promover a democracia e a emancipação social. Queremos uma universidade para investigar, produzir e transmitir conhecimentos, para contribuir para a inovação e a competitividade das empresas e do país no cenário global. Queremos uma universidade para formar profissionais para o mercado de trabalho? Não, nós queremos formar moral e intelectualmente profissionais e cidadãos comprometidos em transformar a realidade social. Não, nós queremos prestar um serviço educativo à sociedade. Não, queremos atender demandas econômicas e sociais emergentes. Não, queremos contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional. Veja que são ideias, né? Algumas se articulam, eu acho que é a dialética que tem que ser produzida, né, nessas respostas. Pode seguir. E dentre as funções públicas, né, das universidades públicas, eu destacaria assim, muito rapidamente, formar profissionais conscientes e críticos, formar profissionais para a educação superior, formar recursos humanos para ciência e tecnologia, estimular redes internas e externas, interagir com a sociedade, conceber e executar políticas públicas, trabalhar a articulação institucional, corrigir assimetrias, pode seguir, Júlio, otimizar a utilização de recursos públicos, contribuir para a inclusão social, atuar na integração internacional, colaborar nas direções horizontal e vertical, garantir a educação continuada. Nós vamos nos transformar até 2030 num país de pessoas idosas. Né? A universidade, como na Europa, ela terá que ser uma instituição para ofertar educação ao longo da vida, né? Disseminar a cultura de crescimento, de desenvolvimento sustentável, atuar na transferência de tecnologia e inovação, contribuir para um sistema público de educação. Veja que são todas tarefas, né, que nos colocam essa questão: qual é o melhor modelo de educação superior para o Brasil, quais as finalidades da universidade pública e, eu acrescentei ali, qual é o melhor modelo para a Unimat. Pode acrescentar. 13 camping, 10 núcleos pedagógicos, 18 polos educacionais de ensino à distância, 21 mil acadêmicos, 60 cursos presenciais,
um doutorado institucional, 2 doutorados interinstitucionais, 3 doutorados em rede, 8 mestrados institucionais, 1 mestrado interinstitucional, 3 mestrados profissionais, 18 turmas de pós-graduação lato sensu, e lá embaixo aparecia, eu sintetizei, curso de licenciatura específicos, parceladas, ensino à distância, um pouco do cardápio aí do que vocês têm na sociedade, provavelmente está desatualizado, depois vocês podem falar disso melhor, tá bom? Então era isso, obrigado, gente.